queria saber primeiro de você como foi a construção do livro em relação à pesquisa, porque escolher um ícone como Kardec é uma responsabilidade grande, né? Grande. E aí, vendo o resultado no cinema, eu fiquei muito curioso. Como foi a construção? Bom, primeiro eu li tudo que já tinha sido publicado sobre Kardec, as biografias todas. Aí fiz o mapa da vida dele, né, a linha do tempo. E aí fui para a Biblioteca Nacional de Paris, biblioteca em Paris, peguei todas as edições da Revista Espírita, as principais, né, que ele escreveu, porque 90% dos textos que estão na revista foram escritas pelo professor Rivaio. E ali, nessas edições, eu encontrei a voz do Kardec. Estava ali aquele homem sob ataque, se decepcionando com companheiros de doutrina, ou se indignando com os ataques que vinham da igreja, ou que vinham da ciência. Então, a voz do Kardec, o grande segredo, eu acho que da pesquisa, foi eu ter encontrado Kardec na biblioteca em Paris. Daí veio o livro. Legal. E como foi essa relação? Porque hoje a gente vive uma época em que, infelizmente, essa bipolaridade continua muito forte. Então, quem julga a religião ou a doutrina de alguém, julga muito forte, continua queimando, né? Isso. Como é para você ver isso, tendo em vista que você pesquisou algo do século XIX, que já era muito à frente do tempo da Inquisição, né? Isso. Como foi ver? Foi muito forte? Foi. Eu acho que os ataques eram muito violentos, né? Então era assim, o espiritismo era uma novidade, né? Com esse nome, com tudo, com essa lógica. E a igreja realmente, os ataques eram heresia, era excomunhão, e a ciência também virando as costas para o fenômeno, a imprensa às vezes ridicularizando os fenômenos das mesas girantes, por exemplo, né? Então era um preconceito enorme. E aí, qual o texto do Kardec que mais me impactou, na verdade? Foi um texto em que ele narra um discurso que ele fez para os correligionários e um recado que ele fez à imprensa, quer dizer, para a imprensa principalmente. Ele falou: vocês estão rindo do quê? Será que vocês não percebem? O materialismo mata. E aí ele disse que nenhum título da ciência, nenhum diploma, nenhum certificado da academia valia mais do que uma única carta que ele recebia, e recebia cartas vindas do mundo inteiro de gente dizendo o seguinte: eu ia me matar, li seu livro e desisti. Então eu vejo assim que esse preconceito muitas vezes ele cega, e muitas vezes a pessoa não admitir se confrontar com outras possibilidades, né, com o mistério da vida, mata também, né, porque o materialismo realmente puro, cego, ele às vezes te leva para um vazio grande. Sim, e hoje continua, né? Continua. É a mesma coisa. Continua. É incrível como se tornou anacrônico. Exatamente. Né? É uma situação que a gente viu lá no século XIX, que hoje a gente vê, e as pessoas às vezes ficam cegas em relação aos próprios dogmas, os dogmas que seguem, né? E continuam julgando, e continuam queimando, e continuam apontando, e continuam tirando sarro. Exatamente. Isso foi muito legal de ver no filme, porque mostrou um homem que era cético. Isso. E ele entendeu o bem maior, né? Ele entendeu. Essa história que está no filme, é isso daí. E Wagner, você, fala pra mim como começou depois do sucesso, porque não tem como não falar de Nosso Lar. O cinema espírita se tornou reconhecido no mundo inteiro depois de Nosso Lar, graças à sua direção. Como foi agora adaptar o ícone, Kardec? Eu não esperava inicialmente, né, quando esse querido amigo aqui estava trabalhando na biografia, que me contou, eu estava pensando em outros projetos, e aí era impossível dizer não para a proposta de dizer: vamos contar essa história na tela do cinema. É uma história poderosa, uma história de transformação, uma história de um homem que está no livro, de uma humanidade absurda, de seu tempo. E aí, pegando no gancho do que você falou, é uma história que transcende muito o tempo. E aí tem um monte de coisa ali que a gente viu que está presente ainda nos dias de hoje. Não é só a intolerância religiosa, tem a questão das escolas laicas, tem a intolerância à liberdade de imprensa, tem a questão dos suicidas, e tem principalmente essa coisa de tentar juntar fé e razão, que as pessoas têm medo de juntar fé e razão, porque acham que são coisas que não se complementam.
E uma das grandes virtudes do professor, ao descobrir esse mundo invisível, ao codificar esse mundo invisível, é dizer, eu posso acreditar com racionalidade nas coisas que eu vejo e que eu comprovo, né? Essa ciência com essa filosofia que tem consequências religiosas, talvez seja uma grande ferramenta que tenha feito ele se transformar de Rivaio para Kardec, e que hoje em dia a gente imagina que possa ajudar pessoas pensando do ponto de vista de que a gente está contando essa história, de que essa história possa provocar reflexões e ponto, né? O filme não transforma ninguém, o cinema não faz isso. Eu tenho até certos melindres com o tal do cinema espírita, porque eu acho que cinema é cinema, espiritismo é espiritismo, não dá nem para ser um subgênero ainda, porque não tem produção suficiente para se entender narrativamente como subgênero, mas claramente esses temas presentes dentro do cinema, contados com respeito, com clareza, são temas muito poderosos, né? E refletem muito bem hoje no público atual. Você falando do preconceito, né? Quando eu resolvi fazer a biografia do Chico Xavier, que foi o primeiro livro há 25 anos, meus amigos, são amigos até hoje, jornalistas, eles ficavam assim, Chico Xavier? Mas não é o Chico Anísio, não é o Chico Mendes, não é o Chico Buarque, não é o Chico César, né? Eu brinco que até o Chico Bento do Maurício de Souza era biografável, né? Então você tem um preconceito, mas ao mesmo tempo é curioso que esses mesmos amigos, né, com quem eu janto às vezes, eles não me perguntam sobre projetos. E quando chega um momento na conversa que eles falam, mas me conta aí, o Chico Xavier e o Kardec. Porque esse tema, quando a gente entra nesse território, a gente está falando de vida e morte. A gente não está falando de uma... Né? E quantos de nós aqui, mesmo céticos, não viveram fenômenos ditos inexplicáveis? Toda família tem um para contar. Então, respeitem o mistério, né? Isso eu lembrei do roteiro do filme. Como foi a construção de um roteiro em que mostra com tanta minúcia a mudança de um homem, né, depois que ele se descobre, e ao mesmo tempo, que eu não posso dar spoiler, mas acontecem algumas coisas no filme que já são as grandes verdades que ele descobre. O recorte do roteiro foi essencial para entender o que em essência tinha no filme, no livro, que poderia ser traduzido para o filme. Então, quando a gente resolve começar e terminar naqueles determinados lugares, a gente também tinha que combinar personagens e combinar situações para que mostrássemos o quão poderosa foi a transformação desse homem e o quanto ela é completamente transcendental, ela é identificável nos dias de hoje. E isso é uma das coisas que talvez tenha sido o primeiro grande acerto, né? Porque lá na origem de tudo você pode errar, e a gente, né, o Marcel, a gente conversou muito para entender o cinema como síntese, onde é que a gente ia apostar. E está na tela o resultado da nossa pesquisa, né? História de transformação e de luta. A gente espera muito que no dia 16 de maio o público em geral possa realizar o que a gente está brincando, mas oficialmente chamando de uma nova invasão organizada nas telas de cinema. E isso, obviamente, porque o primeiro fim de semana é fundamental, e a gente, se tem alguma coisa que a gente possa pedir ao público que se interessa pela vida do Kardec, pela história do Kardec, é que não deixe para depois, que vá logo no primeiro fim de semana. E aí, se nos permitir, a gente pede uma outra coisa, que quem conheceu o filme, quem gostou do filme, leve alguém que não conhece o Kardec. Apresente este personagem para alguém, porque você vai ver o quanto você pode desconstruir de dogmas, de preconceitos, de histórias mal contadas a respeito dele. E eu acho que isso é uma boa forma de contar uma história que merecia estar nos cinemas. Como foi tão bem para os livros, ela merece estar no cinema. Então, o que a gente diz é dia 16 de maio, uma nova invasão organizada nas telas do cinema, né?